Globo Repórter. Hoje mesmo, São Paulo amanheceu com uma nuvem negra no ar. Em São Paulo, uma das cidades mais poluídas do mundo, as crianças sofrem com 180 dias de ar contaminado. A TV do Japão usa imagens de computador para alertar. O clima da Terra está mudando. Novos desertos, furacões devastadores, cidades inundadas. Tudo isso por causa dos gases que automóveis, indústrias e queimadas lançam na atmosfera. Toda a rede de hospitais públicos do país está pedindo socorro. Faltam leitos, equipamentos, médicos e enfermeiros. Sobram mau atendimento, greves e histórias trágicas. Para mostrar como é grave a situação, nossa equipe percorreu os hospitais municipais de São Paulo. Os hospitais públicos de São Paulo estão em colapso. A cidade tem a metade dos leitos hospitalares que deveria ter, segundo os padrões mínimos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Enfermarias lotadas, corredores ocupados com macas, pacientes deitados no chão. O quadro que nós encontramos no dia a dia dos hospitais dá a São Paulo um clima de calamidade pública, como se a cidade tivesse passado por uma epidemia em larga escala, ou um terremoto, ou mesmo uma guerra. Isso acontece em São Paulo, que tem a fama de ter os melhores hospitais do país. 15 deles, os mais modernos, estão concentrados numa única parte da cidade, a região da Avenida Paulista. São 5.000 leitos, que fariam de São Paulo um país do primeiro mundo em matéria de atendimento hospitalar, se a cidade tivesse apenas 1 milhão de habitantes, e não 12 milhões. Se na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, o número de hospitais é grande, a situação é completamente diferente no resto da cidade e dramática na periferia. Aqui em São Miguel Paulista, com uma população de 1 milhão de pessoas, existem apenas 2 hospitais. Um é particular, pequeno, com apenas 50 leitos. O outro é este aqui, o único hospital público da região. O Hospital TID Setúbal está sempre lotado. A própria Prefeitura de São Paulo calcula que seria preciso construir 20 hospitais iguais a este para que a população de São Miguel Paulista pudesse ter um atendimento adequado. 1/3 dos atendimentos feitos aqui no TID Setúbal são atendimentos pediátricos, atendimentos de crianças. Vamos entrar agora na ala de atendimento infantil. Aqui é a emergência infantil. Nós temos 10 leitos, estão todos ocupados com crianças. Inclusive temos um leito aqui ocupado com 2 crianças. A maior parte dos problemas aqui são problemas respiratórios. Nesta outra ala, nós temos o atendimento de emergência grave. São 6 leitos. São 6 leitos também todos ocupados com problemas graves. Crianças com problemas muito graves, como esta pequena criança aqui, que está com uma grave desidratação, desnutrição e já com um risco de vida. Acidentes de trânsito, tiroteios, brigas e facadas matam mais gente em São Miguel Paulista do que o câncer, ao contrário do que acontece no resto da cidade. Enquanto estávamos gravando no TID Setúbal, tivemos um exemplo disso. Esta senhora, de 81 anos de idade, acabou de ser atropelada. Médicos e enfermeiras deixam de lado os pacientes menos graves e rapidamente se concentram no novo caso. Para a sorte dela, não faltam remédios nem material básico de tratamento no hospital. O problema no TID Setúbal é espaço. Faltam leitos, consultórios, enfermarias para essas pessoas que esperam horas nas filas antes de serem atendidas. A senhora está há muito tempo aqui? Desde as 9 da manhã. Bom, agora é meio-dia, então há 3 horas aqui na fila. 3 horas, já dei a S para neném, tudo para ver se abaixa a febre e ninguém assista sem. Tem muito tempo que estou aqui, tem mais de 3 horas que estou aqui. Estou aqui desde 7 horas da manhã com meu filho ruim. E eles nem sequer querem saber, fui falar lá, falou que não podia entrar. A falta de leitos é o principal problema dos hospitais de São Paulo. Mas aqui no Darcy Vargas o problema é o oposto. Existe espaço, leitos desocupados, equipamentos sobrando, mas não há pessoal em número suficiente para fazer o hospital funcionar em plena capacidade. Toda esta ala, por exemplo, com 12 enfermarias, está hoje desativada. Equipamentos que fazem tanta falta em outros hospitais públicos estão abandonados no depósito. Mesmo as alas que continuam funcionando não estão completas. Aqui ficam as crianças recém-operadas ou que estão à espera de operação.
Dos 40 leitos, apenas 15 estão sendo usados. Com quantas pessoas você contava quando iniciou o serviço hoje? Apenas uma. Quantas precisava? No mínimo 4. Para funcionar com sua capacidade total, o Darcy Vargas precisaria ter o dobro de funcionários. Mas os salários baixos não atraem os profissionais, principalmente as enfermeiras. Num hospital particular, elas ganham 2 vezes mais do que aqui. Outro problema são os funcionários que não aparecem para trabalhar. Há dias em que o índice de ausência nos hospitais públicos chega a 40%. O Darcy Vargas não é mais o hospital exemplar de 20 anos atrás, quando era um centro de cirurgia infantil reconhecido em todo o país. Das 8.000 crianças que se candidataram a uma operação no Darcy Vargas no ano passado, apenas 1.000 foram operadas. Esta é uma cena comum no pronto-socorro do Hospital do Mandaqui, zona norte de São Paulo. Esta moça chega desmaiada e é carregada pelos braços e pelas pernas para dentro do hospital. Não há macas disponíveis. Os enfermeiros improvisados seguem pelos corredores do pronto-socorro em direção ao atendimento de emergência. Mas na chegada, um problema. Não há lugar vago. As pessoas chegam a pensar em deixar a paciente no chão. A solução é desalojar um outro paciente que acaba ficando sem maca. Nós agora vamos conhecer o centro nervoso do pronto-socorro. Esta unidade aqui, a unidade de tratamento semi-intensivo, onde ficam os pacientes mais graves. Ela foi planejada para ter apenas 4 leitos e tem aparelhamentos para 4 leitos. Na emergência, o número de leitos subiu para 8, mas aqui hoje nós podemos contar 14 pacientes. A superlotação criou uma nova categoria de leitos, o leito extra. Mesmo quem vive diariamente a rotina do pronto-socorro, custa aceitar esta situação. Às vezes a gente até desanima, né? Mas pelo amor à profissão e em relação ao tipo de trabalho, por ser uma semi-intensiva, então a gente sempre procura estar fazendo melhor, mas às vezes fica difícil. A espera, o desconforto, o atendimento insuficiente muitas vezes se transformam em tragédia pessoal. A Elton de Oliveira, 16 anos, se queimou com álcool quando limpava uma vitrine de uma loja. 35% do corpo ficou queimado. Ele está internado num pequeno hospital particular da Zona Sul, credenciado pelo INAMPS. Os parentes já tentaram a transferência para um hospital especializado. Procuraram 15 hospitais. Nenhum deles tinha vaga para queimados. A Elton está recebendo soro e antibióticos, mas sem tratamento adequado corre sério risco de infecção. A Elton é mais uma vítima do colapso dos hospitais públicos. Será que um médico em greve tem o direito de não atender um paciente? Daqui a pouco. Filha, não é meu? O que é? Agrediu o amante. Márcia, atrás das grades. É flagrante, estão me ouvindo? É flagrante! Outono do Mundo. Amanhã, depois do Jornal Nacional. Globo e você. Tudo a ver. Dica de um fim de semana mais gostoso. Prepare uma receita com caldos quinor e faça seu prato virar carinho. Quinor é melhor. E bom fim de semana. Nas Casas Bahia, você compra. Videocassete Gradiente, controle remoto 154.900 ou 52.650 mensais. Entrada até o dia 22 de junho. Casas Bahia, dedicação total a você. Esse é o meu netinho. Para mim ele é o futuro. Por isso ele aprende desde pequenino a valorizar honra, tradição, seriedade. A respeitar compromissos. Aprende como é importante ter amigos sérios que também acreditam em tudo isso para crescer forte. Amigos como Ticket Restaurante, ele vai longe. Esse é do ramo. Ticket Restaurante, o amigo do meio-dia. Bravo, bravíssimo. Voltei a trabalhar de novo. Quem pensou que a luz se apagou, se estrepou.
Estou com um espetáculo brilhante no Teatro Bandeirante. Venham me ver, não percam. Suco de maçã e Yakult. Pura maçã. Pura tentação. Construções e reformas são verdadeiros desafios. Por isso, seja rápido no gatilho. Aproveite as ofertas promocionais. Gabinete para cozinha da Coloniarte de 30.940 por 22.900. Conjunto de louça Ervi de 16.324 por 14.990. Piso Delta Extra 30 por 30 de 1.120 por 990. Aproveite a promoção, mas seja rápido no castigo. Ou melhor, rápido no gatilho, porque estas ofertas são só até amanhã. Sábado, dia 15, é dia de vacinação. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo vai vacinar todas as crianças menores de 5 anos contra a paralisia infantil. Vários postos de interior da capital vão aproveitar para atualizar as outras vacinas dos seus filhos. Vamos acabar com a paralisia infantil e com as outras doenças que podem ser evitadas com a vacinação. Leve seus filhos e não esqueça a carteirinha de vacinação, hein? Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. Um drama chamou a atenção do Brasil esta semana. A moça de Fortaleza que não conseguiu ser atendida num hospital em greve. A repórter Ilse Scamparini revela o que está por trás desse episódio. Uma menina chora na porta de um hospital em Fortaleza. Ela está ferida na perna. Na amiga, o ferimento também dói. O hospital está em greve. Ela tem que buscar ajuda em outro lugar. Tem que suportar a dor da rejeição. A menina de 15 anos foi atropelada por uma mobilete em frente de casa. Não foi socorrida pelo rapaz que a atropelou. Eliene não procurou socorro neste bairro distante, porque aqui não existe nenhum posto de saúde. Eliene veio do interior do Ceará, fugiu da violência das doenças da seca e encontrou a indiferença da saúde pública. Muita dor mesmo, e dor de cabeça, dor na perna. Eu não sentia mais a perna, estava totalmente dormente, sabe? E naquela hora eu tinha medo, assim, um medo enorme, de sei nem de quê, de morrer. Eliene teve só 2 cortes na perna, levou alguns pontos e já está boa. Veio para casa da amiga que estava com ela há 2 dias no táxi. Foi um susto que emocionou os que viram de perto. A gente fica comovido se fosse um acidente mais grave, como teria sido, não é isso? A pergunta do motorista que levou Eliene ao hospital em greve, nós fizemos ao médico que viu a menina no táxi e não quis atendê-la. E se fosse um caso grave? Não era. E se fosse? Teria entrado. Quanto tempo o senhor permaneceu naquele táxi olhando o ferimento da menina? Eu olhei o tempo suficiente para me ver que não era uma coisa que ela deveria ficar no hospital. Ela deveria ir para um hospital conveniado, que não era, no caso, um risco de vida. Risco de vida. Este critério no atendimento na greve foi decidido em assembleia. Os médicos do Hospital Municipal José Frota entraram em greve por melhores salários e condições dignas de trabalho. A greve durou 2 dias. Na quarta-feira desta semana, o hospital já tinha voltado à normalidade. Uma sindicância está investigando se houve omissão de socorro por parte do médico. O senhor considera a omissão de socorro que aconteceu nesse hospital? Eu não posso dizer com convicção que houve uma omissão de socorro, mas posso te dizer que um serviço de emergência, se fazer triagem, você estará sujeito, numa dessas triagens, a prestar uma omissão de socorro. Ao caso específico, ele precisa de mais análise para que a gente chegue a uma conclusão se houve ou não omissão de socorro. Esse médico examinou a paciente dentro de um táxi. Está correto isso? Está errado. Conduziu mal. Se conduziu mal. Sem haver implicação de erro médico. Eu tenho a impressão que o colega se precipitou em ter saído para atender um chamado lá no carro. E no meio da rua ou fora do hospital, não é um local adequado para você examinar um paciente. O
procedimento do médico no dia da greve ainda vai ser julgado. A situação do hospital em dias normais há muito tempo vem sendo condenada pela população. Este é um hospital público muito particular. Este não é só o maior pronto-socorro da cidade de Fortaleza. Esse é o único hospital de emergência do estado inteiro do Ceará. Aqui se trata desde arranhão até traumatismo de crânio. Tem gente que vem do Rio Grande do Norte, do Piauí e até da Paraíba só para ser atendida aqui. A cidade cresceu, a equipe médica aumentou, só os leitos não se multiplicaram. Aqui está um senhor que chegou há poucos minutos ao hospital. Ele está muito ferido. Se precisar de internação, terá que ficar aqui mesmo. A emergência desse país chegou ao verdadeiro caos. Se exauriu. Se não, vejamos aqui, que eu sou pediatra, e vejamos as condições desse hospital. São poucos leitos aqui na emergência de crianças. E todos os leitos estão ocupados, todos, inclusive com casos graves de queimadura, todo mundo junto aqui. Isso aqui é um box, aqui é um atendimento rápido que se faz. Essa criança está internada? Está internada. É precária a situação porque a gente faz medicação com esses aparelhos, que não usamos aparelho descartável, né? Um homem está internado no meio de um corredor. Ele toma o soro que a mulher tem que segurar. Há vezes em que nem na doença se pode ter dignidade. Muitas vezes até pacientes graves ficam entubados, esperando um leito numa UTI, até surgir uma vaga. E geralmente fica por aqui mesmo. Ser transferido ou ficar, ainda que sem direito a um canto, com cama e colchão, os cearenses preferem ficar neste hospital. Fora daqui, teriam muito poucas chances. O Rio de Janeiro é o estado com a maior rede de hospitais públicos. São 50 hospitais, mas como mostra a repórter Sandra Passarinho, nem assim a população é bem atendida. Hospital da Posse, município de Nova Iguaçu, setor de emergência. O paciente que chega de maca está à beira da morte. Ele teve uma crise de hipertensão e veio para cá transferido de um outro hospital público que não tinha condições de atendê-lo. No Hospital da Posse, os médicos também não podem garantir um bom atendimento. Posso ficar com o paciente aqui, porque eu não tenho condição de tratar. Esta senhora teve um derrame cerebral e está há um dia recebendo um tratamento improvisado nesta sala do Hospital da Posse. Ela deveria estar no centro de tratamento intensivo aqui, mas o CTI desse hospital não tem vaga para mais ninguém. O que vai acontecer com a vida dela, ninguém sabe. O hospital é o único de Nova Iguaçu, só tem 250 leitos e também atende moradores de outros municípios da Baixada Fluminense. No fim de semana, os médicos se desdobram para atender até 2.000 pessoas por dia em condições de trabalho muitas vezes precárias. Este senhor está com hemorragia digestiva e precisa fazer um exame específico, mas não pode, não há equipamento. Os médicos não têm condições realmente de atender tanta gente com falta de medicamento, falta tudo. O diretor do Hospital da Posse me diz que sua maior dificuldade é administrar um hospital criado para atender no máximo 300.000 pessoas e que atende 3 milhões. O Hospital da Posse não resolve a solução da saúde em Nova Iguaçu. Precisa-se de um outro hospital. No Rio de Janeiro, a visita a um hospital público confirma uma suspeita. Doentes e médicos precisam ter muita paciência para conviver com os males do sistema de saúde. Muita gente volta para casa sem falar com o médico ou sem fazer um exame que já estava marcado. A recepcionista diz que não pode fazer nada porque o aparelho está quebrado. O que dizer então de equipamento novo que não é usado? Um absurdo que constatamos na visita ao centro cirúrgico do hospital. Poucas salas para atendimento depois de uma anestesia em hospitais do Rio de Janeiro são tão boas quanto essa do Hospital da Posse. Essa sala foi inaugurada há 1 ano e o equipamento está intacto, novinho, em folha. Só há um problema: ninguém é atendido nesse lugar. A sala está fechada por falta de médicos e de enfermeiros. Esse é o lugar para onde os doentes vêm para serem reanimados depois de uma operação. Não há médicos aqui porque os profissionais fogem dos baixos salários nos hospitais públicos. Além disso, existe grande diferença entre os salários de médicos do município, do estado e do governo federal. Um exemplo:
O médico do estado ganha, em média, 60 mil cruzeiros. E um do INAMPS federal ganha 220 mil cruzeiros por mês pelo mesmo trabalho. O Hospital Antônio Pedro, em Niterói, foi criado basicamente para ser um hospital-escola, mas ele não pode cumprir só essa função. O Antônio Pedro atende uma imensa maioria da população de Niterói e do Norte Fluminense também. Por isso, os serviços que ele oferece estão sempre no limite e o atendimento é daí para pior. As enfermarias do Hospital Antônio Pedro estão superlotadas. Até nos corredores são colocados leitos extras. A mulher que está protegida sob essa tela sofreu queimaduras graves e corre o risco de contaminação nesta enfermaria. Mas não há outro lugar para ela ficar nesse hospital. O Antônio Pedro também hospeda com frequência o doente que poderia ser tratado em casa, mas não tem para onde ir. É o caso desse rapaz que sofreu uma lesão cerebral e está há 8 meses internado aqui. O paciente, em geral, identifica o médico com os problemas da área de saúde. Por isso, as reclamações são cada vez mais comuns, até na fila de espera de um hospital. Esta moça está grávida e sente dores há várias horas. O marido diz que ela ainda não foi atendida. Nós só temos 27 leitos para a maternidade. Tivemos essa noite 36 atendimentos de maternidade, com 27 leitos. O senhor acha possível termos capacidade diária para atender esse pessoal? Não. O bate-boca serve para mostrar que médico e paciente têm razão. Os dois são vítimas das falhas no sistema de saúde. O diretor do Hospital da Posse informa que acaba de contratar 15 anestesistas para trabalhar na sala de recuperação que estava fechada. A partir da semana que vem, a sala estará em funcionamento. Em Brasília, ouvimos o ministro da Saúde, Alcine Guerra. O que está sendo feito para melhorar a situação dos hospitais? Eles estão recebendo investimentos pesados do Ministério da Saúde. Eu posso dizer o total que vai ser gasto entre 1991 e 92, de investimentos apenas. 1 trilhão de cruzeiros para melhorar o atendimento nos hospitais públicos. Em relação ao pagamento de internações, uma coisa desconhecida pela maioria é que o Ministério da Saúde paga neste ano 15 milhões de internações. São Paulo amanheceu hoje coberta por uma nuvem de ar poluído. O drama das pessoas vítimas da poluição é o que você vai ver daqui a pouco. Quem matou Laura Palmer? Neste domingo, chega ao fim o mistério que abalou uma cidade e desafiou o FBI. Twin Peaks. Último capítulo neste domingo, 10h15 da noite. Oferecimento Coopercap Bamirindos. Tudo que você quer da vida, só que mais depressa. Este é o Microchef, o novo mini forno elétrico da Valita. Ele descongela, assa, tosta e gratina. Tem vidro fumê, tem tanto espaço interno. Ah, e tem timer. Ele é tão lindo. Sabe por que eu não mostro? Porque eu morro de ciúmes dele. Novo Microchef Valita. Tão bonito que dá vontade de comer. É meu. Valita faz com carinho. Num país como o Brasil, que é 15 vezes maior que a França, 16 vezes maior que a Espanha, 22 vezes maior que o Japão, você não acha que os voos domésticos merecem um serviço de bordo internacional? Eu gosto de viver tudo ao mesmo tempo, com segurança. Por isso eu escolhi Sempre Livre Finos. Assim, ele é igual ao Sempre Livre que você já conhece. Assim, ele é mais fino e confortável e tão seguro quanto. Das 3 camadas, a segunda tem células multiabsorventes que distribuem e retêm melhor o fluxo. Por isso ele pode ser mais fino e tão seguro. Quando uma mulher decide ser muitas mulheres, o absorvente tem que ser um só. Sempre Livre Finos.
Texaco, marca do futuro. O maior jardim do Brasil inspira cuidados. O Banco Real e a Fundação Roberto Marinho vão cuidar. Mais do que uma atitude ecológica, esta é uma atitude real. O Jardim Botânico do Rio está voltando a respirar. Beth Lima, arquiteta, vai explicar por que só usa lençóis Artex. Beth, só mais uma perguntinha. Você trocaria o seu lençol Artex por outro? Os lençóis Artex, você conhece até de olhos fechados. Clara, o que vocês estão fazendo aqui? O Sorriso do Lagarto. Hoje, depois do Globo Repórter. Globo e você, tudo a ver. As 3 cidades mais poluídas do mundo são a Cidade do México, Los Angeles e São Paulo. A cada inverno o problema se agrava. Hoje a poluição voltou a incomodar. Nesta época do ano, o ar que circula em cima da cidade de São Paulo fica mais frio. Isso funciona como uma tampa, que impede que o ar quente e poluído da metrópole suba para a atmosfera. Isso é a inversão térmica. E quando ela acontece, toda a poluição da cidade fica presa numa espécie de nuvem negra que vai baixando cada vez mais, escondendo as luzes da cidade. Normalmente a tampa, essa camada de ar frio que segura a poluição, fica a 1000 metros do chão. Ontem ela já estava a 700 metros de altura. Hoje a tampa baixou para 350 metros. E a previsão é de descer ainda mais. É mais ou menos como fechar a porta de uma saleta cheia de fumantes. Ou então, como viver numa câmara de gás. Olhe bem para este rato. Ele está sendo envenenado. A primeira reação é coçar os olhos e o nariz. Depois, o animal anda nervosamente de um lado para o outro, até que o veneno entra nas veias e o rato começa a se entregar. Ofegante no canto da câmara, ele tenta tirar oxigênio da fumaça preta que toma conta do ar. A cobaia só não morre porque o cientista abre a porta a tempo para o bicho respirar. O veneno, que em dose concentrada quase matou o rato, é respirado todo dia pelos habitantes de São Paulo. As reações do pequeno animal ao monóxido de carbono, gerado por um motor de automóvel, podem ser encontradas a toda hora nas ruas desta cidade esfumaçada. Eu quero lembrar que mais da metade dos dias do ano, o ar de São Paulo é impróprio por causa do monóxido de carbono. Ou seja, é inadequado para a respiração humana. Asma, bronquite e pneumonia, falta de ar. Em São Paulo, quem sofre dessas doenças pode até prever os dias de crise. Quando a poluição castiga mais, centenas de pessoas procuram o oxigênio nas salas de inalação dos hospitais. As crianças são as maiores vítimas. Esta sala está cheia de mães acostumadas a passar noites em claro, acompanhando o drama de filhos que não conseguem respirar. Nos últimos dias piorou bastante, ela vomitava bastante, não conseguia mamar, muito catarro, chegou a ter taquicardia pela dificuldade de respiração. A causa para tanto sofrimento está nesta nuvem negra que flutua no horizonte da cidade nesta época do ano. Esta imagem é a explicação mais clara do fenômeno que atormenta os paulistanos nos meses de inverno. A inversão térmica. Quando a temperatura baixa, o ar frio que está no alto do céu funciona como uma barreira que impede a subida do ar quente da superfície. Quando isso acontece em São Paulo, o ar poluído fica represado em cima da cidade. A nuvem negra é um coquetel de gases e poeira que envenena o céu e os pulmões de cada paulistano. Neste laboratório da Universidade de São Paulo, esta imagem mostra o primeiro efeito da poluição sobre o nosso organismo.
A lente do microscópio focaliza um pedaço do céu da boca de uma rã, que tem o mesmo tipo de célula do nosso aparelho respiratório. Essas pedras negras que passam pela tela são pedaços triturados de uma ponta de lápis, ampliados centenas de vezes. Elas se movem porque as células têm um movimento automático que expulsa qualquer corpo estranho de dentro do aparelho respiratório. Agora, a pesquisadora sopra fumaça de cigarro sobre o tecido, simulando o que acontece quando respiramos ar poluído. Repare como as células agem cada vez mais depressa e empurram a sujeira ainda mais rápido. Esse processo vai ficando cada vez mais veloz, até que as células se esgotam. Quando você ultrapassa a capacidade do organismo de se defender, você tem um efeito contrário. O organismo, esse sistema para e as substâncias irritantes permanecem durante muito mais tempo do que o desejável dentro do nosso organismo. Isso provoca inflamação das vias aéreas, destruição das células que revestem as vias aéreas, aumentando em muito as consequências adversas que os poluentes têm sobre o nosso organismo. Mas os cientistas já descobriram que nenhum laboratório consegue reproduzir com perfeição a mistura tóxica que existe no ar de São Paulo. Para estudar o efeito da poluição, eles usam esta igreja que fica num dos lugares mais poluídos do centro da cidade. Todos os dias, os pesquisadores escalam a velha escadaria da torre da igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Largo do Paissandu. Lá no alto do campanário, 120 ratos brancos ficam expostos ao mesmo ar que é respirado todos os dias por mais de 6 milhões de pessoas que circulam pelo centro de São Paulo. Os animais estão divididos em 2 grupos. Um tem comida à vontade. A outra metade recebe uma ração 20% menor. Essa experiência só vai terminar mesmo daqui uns 2 meses, mas já é possível tirar algumas conclusões significativas. Durante o período de poluição normal aqui no centro de São Paulo, os ratos aqui morriam uma base de 2 por semana no máximo. Durante a semana da última grande inversão térmica, aqui no centro de São Paulo, morreram 4 vezes mais, 8 ratos. E o que é mais significativo ainda, o maior número de mortes aconteceu exatamente entre o grupo dos ratos desnutridos. Isso poderia indicar também que nos seres humanos a reação seria parecida? Você acha que dá para imaginar que pessoas mal alimentadas terão mais problemas com a poluição do que pessoas bem alimentadas? Eu acredito que sim, porque o objetivo do nosso trabalho é justamente simular os ratos como crianças sob o efeito da poluição. O que os cientistas já não precisam estudar para saber é que a poluição tem remédio. Carros e combustíveis menos poluentes, motores bem regulados e um sistema de transporte coletivo eficiente. E, acima de tudo, determinação para fazer tudo o que for preciso para nos tirar dessa câmara de gás que virou a cidade de São Paulo. Em instantes, a TV japonesa usa imagens de computador para mostrar como a poluição do ar ameaça a Terra. Eu quero essa mulher na cadeia, Tavares. Eu pago o que tiver que pagar. O Dono do Mundo. Amanhã, depois do Jornal Nacional. Globo e você. Tudo a ver. Oferta Pão de Açúcar. Cebola de 299, sabe por quanto? Não, menos. Bem menos. De 299 por apenas 149 o quilo. Não é uma pichincha? Sabe aonde? No Pão de Açúcar. Aí, pertinho de você. Pão de Açúcar. Este é o cidadão brasileiro José Pedroso. Ele está em Londres. José Pedroso está indo ao banco único, o Unibanco. Em Londres são 8h15 da manhã. No Brasil são 4h15 da madrugada. Ele acaba de chegar ao banco e vai fazer negócios. Alô? Unibanco? Eu queria saber o meu saldo. Conta 300-558-1. Por favor, transfiram 80 mil cruzeiros para a poupança. Obrigado. Táxi! Unibanco 30 horas. 6 no banco e 24 em qualquer lugar. Mesmo. Este é o ODD em pó. Ele age profundamente sobre os tecidos.
deixando as cores mais vivas e o branco muito mais branco. E isso é muito bom, porque na minha profissão eu tenho que estar sempre impecavelmente branco. Orniex, limpeza além da imaginação. Últimos dias da semana do Tênis Dick. Os lançamentos das melhores marcas com preços de arrasar. Os mesmos tênis que nas outras lojas custam até 50% mais caro e nos shopping centers até o dobro do preço. É só até sábado. Aproveite para comprar os lançamentos Adidas, Pony MVP Special, Lecoq Sportif e muitos outros das melhores marcas com o melhor preço do Brasil. Ofertas válidas até o fim do estoque. É só até sábado. Quinzena do Tênis Dick, Depósito Industrial de Calçados. Direita, Pompeia, Silva Bueno, Antônio Bento, Jurucê, Rua Jequitibás, Metrô Jabaquara e filiais. 1, 2, 3. 3 pagamentos sem juros. É isso mesmo. No MAP você compra produtos da Mitsubishi, da Gradiente e da Brastemp em 3 pagamentos sem juros. Repito, Mitsubishi, Gradiente e Brastemp pelo preço à vista em 3 pagamentos sem juros. Compre agora e receba o seu produto até o dia 10 de julho. É só o MAP mesmo. Agora no Uemura Home Center São Paulo e São Bernardo. Portas, janelas e vitrôs em ferro em 2 vezes sem juros. Porta de ferro para a cozinha a partir de 2 pagamentos de R$ 5.900. E toda a linha de azulejos também em 2 vezes sem juros. Azulejo decorado extra a partir de 2 pagamentos de R$ 900 um metro quadrado. Mas atenção! É só até sábado no Uemura Home Center São Paulo e São Bernardo. Café da manhã completo inclui família, alegria e o gostoso e nutritivo Kellogg's Corn Flakes. Cada floco é um grão de puro milho, enriquecido com 8 vitaminas essenciais e ferro. O dia só é bom dia quando o café da manhã não é só café. Alimente seu dia com Kellogg's Corn Flakes. O planeta Terra é a nossa casa, nossa e de 5 bilhões de pessoas. Mas nós não estamos cuidando bem desse nosso lar. O planeta está ameaçado. Corremos o risco de transformar plantações em desertos. A elevação da temperatura pode aumentar o número e a força destruidora de tornados e furacões. Pode fazer derreter a camada polar e inundar diversas regiões da Terra. A fumaça que as chaminés das indústrias jogam no espaço leva uma carga mortal, que pode afetar todos os seres vivos da Terra. Por enquanto, isso tudo é um risco, mas será verdade se o homem não parar de poluir o ar que respira, se não parar de destruir o planeta. Alasca, perto do Polo Norte, um dos lugares mais remotos da Terra. Na imensidão branca, um alerta. Um cinturão de nuvens negras surge no horizonte. É uma mistura de nevoeiro e fumaça expelida por chaminés da Europa e das Américas e que chegou até aqui trazida pelo vento. Outros sinais alarmantes de perigo foram detectados pelo satélite americano Nimbus 7. Eles mostram que a camada de ozônio que existe em volta da Terra foi profundamente atingida. O Polo Sul é a parte que está no centro da tela. A área cor-de-rosa indica que a camada de ozônio está dramaticamente fina. O Sol nos dá luz e calor, mas ele emite também raios ultravioletas que podem ser nocivos à vida. A maior parte dessa radiação é absorvida pelas moléculas de ozônio nas camadas externas da atmosfera terrestre. Ele se concentra na ionosfera, que fica numa distância entre 80 e 300 quilômetros acima da superfície da Terra. É essa camada de ozônio que está sendo ameaçada pela ação destruidora de produtos químicos inventados pelo homem. Os mais perigosos são os gases clorofluorcarbônicos, os CFC, presentes numa série de objetos que usamos no nosso dia a dia, como as latas de aerossol. Esses gases têm vida longa. Permanecem na atmosfera por mais de um século e chegam até a ionosfera. Na ionosfera,
As moléculas dos CFC são afetadas pela grande quantidade de radiação e liberam átomos de cloro, que fazem parte de sua estrutura. São esses átomos de cloro que atacam e destroem as moléculas de ozônio. Um único átomo de cloro pode destruir 10.000 moléculas de ozônio. Assim, com uma camada de ozônio substancialmente mais fina, os raios ultravioletas do Sol podem mais facilmente penetrar na superfície terrestre. Em 1986, cientistas da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, iniciaram uma pesquisa sobre os efeitos dos raios ultravioletas na vida das plantas. Veja o resultado nesses pés de soja. A clorofila responsável pela cor verde das plantas foi destruída pelos raios. Nessas mudas de pinheiros, a destruição da clorofila atrofiou o crescimento das plantas. Outro efeito desastroso na vida vegetal. As colheitas serão muito menores e a fome no mundo muito maior. Os efeitos na vida animal são também muito graves. Os cientistas fizeram testes de laboratório com camundongos. Eles foram expostos aos raios ultravioletas durante 1 hora, 3 vezes por semana. 8 meses depois, metade dos camundongos estava com câncer de pele. 1 ano depois, todos os camundongos sofriam de câncer de pele. Foi tão intensa a ação dos raios nesse animal que ele ficou com catarata nos olhos. O governo americano faz um alerta dramático. Daqui a 100 anos, se o uso de gases CFC continuar a aumentar nas taxas atuais, 179 milhões de pessoas estarão sofrendo de câncer de pele em todo o mundo. O problema é que os gases CFC vêm sendo muito usados não só em aerosóis, mas também em diversos setores da indústria. Eles servem, por exemplo, para limpar os semicondutores de aparelhos eletrônicos. Fazem parte dos líquidos refrigerantes das geladeiras. Entram na composição da espuma de borracha e no sistema de ar-condicionado dos carros. Não há dúvida, o CFC é parte de muitos objetos que tornaram a vida mais confortável nos países industrializados. Mas é verdade também que 100 milhões de toneladas de CFC são despejadas todo ano na atmosfera. Cientistas japoneses simularam num computador o processo de difusão do CFC. Os gases são espalhados no Japão. Os ventos os levam por cima do Oceano Pacífico. 2 semanas depois, circundam o hemisfério norte. E em 4 semanas, já penetram em todo o hemisfério norte. Em 6 semanas, chegam ao sul do Equador. E em 10 semanas, atingem o Polo Sul. Não importa onde seja despejado, o CFC atinge o mundo todo. O equilíbrio que a natureza levou milhões de anos para criar, o homem, em poucos anos, destrói. Furacões gigantescos, desertos no lugar de florestas, cidades invadidas pelo mar. O efeito estufa ameaça a Terra. Veja daqui a pouco. O brasileiro descobriu a ginga no futebol. E você, já descobriu o prazer natural de beber Sinar? Sinar, Sinar. Veja como a Fame aperfeiçoou o seu banho. O design exclusivo da ducha jato dirigível Fame permite que você regule a direção do jato na posição ideal para toda a família. Em versões coloridas ou cromada, ela é prática de instalar indo diretamente na parede e dando um toque de elegância no seu banheiro. O melhor banho com água quente e abundante e qualidade garantida pelos 50 anos de experiência da Fame. Ducha jato dirigível Fame, a nova direção do seu banho. Sábado, dia 15, é dia de vacinação. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo vai vacinar todas as crianças menores de 5 anos contra a paralisia infantil. Vários postos de interior da capital vão aproveitar para atualizar as outras vacinas dos seus filhos. Vamos acabar com a paralisia infantil e com as outras doenças que podem ser evitadas com a vacinação. Leve seus filhos e não esqueça a carteirinha de vacinação, hein? Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor.
Agora no Uemura Home Center São Paulo e São Bernardo. Portas, janelas e vidros em ferro em 2 vezes sem juros. Porta de ferro para a cozinha a partir de 2 pagamentos de R$ 5.900. E toda a linha de azulejos também em 2 vezes sem juros. Azulejo decorado extra a partir de 2 pagamentos de R$ 900 um metro quadrado. Mas atenção! É só até sábado no Uemura Home Center São Paulo e São Bernardo. Oi, que tal uma tônica Schweppes? Eu queria algo diferente. A tônica Schweppes é diferente. Experimenta. Então. É diferente, né? Você precisa se acostumar. Tônica Schweppes. Acostume-se ao prazer. Não falei que você acabava gostando? Você não desiste, hein? 2? Cole Parker apresenta... Interpreto, dirijo teatro, eu escrevo livros, eu pinto, eu faço letras de música. Às vezes eu não sei onde eu estou. Chico Anísio está no Palladium. Não perca. O Hospital do Câncer da Fundação Antônio Prudente está fazendo uma campanha para aumentar o número de leitos. Você pode contribuir com 1.000 cruzeiros ligando para o número 800-0100, com 2.000 cruzeiros para 800-0200 e com 5.000 cruzeiros para 800-0500. A sua contribuição será debitada da conta telefônica. Colabore. Um novo dia de muito sabor. O amanhecer de novas conquistas. Venha para o mundo de Marlboro. Vocês estão fazendo aqui? O Sorriso do Lagarto. Hoje, depois do Globo Repórter. Oferecimento Passport, o Scott das melhores tradições escocesas. E American Express Cars. Não saia de casa sem ele. A camada mais baixa da atmosfera terrestre, chamada troposfera, mostra sinais de que está sendo afetada pela poluição. A troposfera é a região onde se processam os fenômenos climáticos, como as nuvens, as chuvas e os ventos. Aqui embaixo, em nosso castigado planeta, vêm acontecendo fenômenos inéditos. Chuvas torrenciais onde costuma chover pouco, tufões e enchentes devastadores. Nos últimos 100 anos, a temperatura média em várias partes do mundo subiu. Nunca fez tanto calor na Terra como nos anos 80. 1988 foi o mais quente dos últimos 130 anos. Nem o gelo resiste. Perto de Zurique, na Suíça, fica a gigantesca geleira do rio Rhône. 100 anos atrás, a geleira cobria todo o vale. Agora, gelo só existe no pico dos montes. A Terra está ficando mais quente por causa do aumento do gás carbônico no mundo. O gás carbônico é necessário na natureza. As plantas o liberam à noite e absorvem de dia. Nós, seres humanos, expiramos gás carbônico. O problema é o excesso de gás carbônico na atmosfera. Ele se desprende de combustíveis como petróleo, carvão e gás natural. Os desmatamentos e as queimadas também agravam o problema, junto à fumaça despejada pelas fábricas. O processo começou com a Revolução Industrial no século passado e fica mais grave a cada dia que passa com as toneladas de gás carbônico despejadas na atmosfera. Veja como esse gás contribui para o aquecimento do planeta. Os raios do Sol aquecem a superfície da Terra.
Em troca, a Terra aquecida emite raios infravermelhos de volta para a atmosfera. Mas uma concentração cada vez maior de gás carbônico impede que esses raios subam para o espaço. Quando os raios infravermelhos se chocam com as moléculas de gás carbônico, elas absorvem os raios e a temperatura sobe. E sobe a níveis perigosos. É o que se chama de efeito estufa. Em si, o efeito estufa não é um mal. Se ele não existisse, a Terra seria tão fria que não existiria vida. O Brasil é um dos países que mais contribuem para o efeito estufa. O primeiro são os Estados Unidos, com 17,6% do total de gases. Em segundo, a União Soviética, com 12%. E em terceiro, o Brasil, com 10,5%. A causa principal desse nosso desonroso terceiro lugar são os desmatamentos. A humanidade consome cada vez mais energia. Imagens feitas por um satélite e montadas com efeitos de animação mostram a quantidade de luzes artificiais que brilham à noite no mundo. É um passeio pelos continentes. A América do Norte. A Europa Ocidental. A Ásia. E essa ilha iluminadíssima que é o Japão. São milhões de lâmpadas incandescentes, todas desprendendo gás carbônico. Os cientistas analisaram os possíveis efeitos da subida da temperatura. Uma das áreas estudadas foi a agricultura. O ar extremamente quente acaba com toda a umidade do solo. As plantas morrem. O solo entra em processo de erosão e surgem desertos. É o fim de rebanhos e plantações em diversas partes do mundo. As plantações que sobreviverem serão atacadas por enxames de insetos predadores. A elevação da temperatura provocaria também uma diferença maior entre a superfície mais quente do mar e o ar frio logo acima. O resultado? Furacões gigantescos. Ventos fortes e ondas gigantes invadem o litoral e afundam navios. A força dos ventos arranca as árvores do solo. A fúria dos tufões destroça casas e edifícios. Cientistas da NASA preveem os efeitos da subida da temperatura nas regiões polares. O gelo vira água, e a água do gelo derretido faz subir o nível dos mares. Essa subida faz o mar avançar terra dentro. Causaria a inundação de 10% do território de Bangladesh. 8,5 milhões de pessoas ficam sem casa. Wall Street, o centro financeiro de Nova York, fica submerso. Tóquio, capital do Japão, uma das áreas mais densamente povoadas da Terra, também fica debaixo d'água. Bairros residenciais se tornam inabitáveis. Ninguém sabe dizer quando essa enchente catastrófica vai acontecer. Há quem afirme que vai ser daqui a 30 anos. Para compensar o lançamento de gás carbônico previsto para os próximos 50 anos, seria preciso plantar 1 bilhão de hectares de florestas, uma área do tamanho do Brasil. Como isso é impossível, o agravamento do efeito estufa nos próximos 50 anos parece inevitável. Mas se pararmos de derrubar florestas, poderemos reduzir o ritmo de aquecimento da Terra.